Hoje eu li uma postagem que foi compartilhada por uma ex-aluna que me deixou um pouco incomodado. Um texto escrito por um jovem que, em resumo, diz tudo aquilo que todo jovem gosta de ouvir. Você não precisa saber o que vai fazer da sua vida. Ele começa falando de uma crise existencial que acontece quando se termina o ensino médio. Porque vão te enfiando em vestibular, concurso e te jogando a responsabilidade de que você precisa ser alguém. E aí ele parte para aquela pérola que resume muito bem o que foi a geração Y e que com certeza vai se potencializar nessa tal geração Z. Ele fala que nesse momento você só tem duas saídas: fracassar e se deprimir, ou então alcançar uma série de doenças que parecem só se relacionar com a vida adulta: anemia, hipertensão, insônia e toque. O texto segue incentivando os jovens a fazer apenas aquilo que gostam e não se preocupar em atender às expectativas alheias, ou seja, niilismo na veia, e fecha dizendo que está cheio de pessoas no mundo iguais a você e que um dia alguém vai te olhar com um brilho nos olhos, te achando a pessoa mais incrível do mundo, justamente porque você é quem você é. Já faz um tempo que eu insisto em dizer que esse pessoalzinho progressista não deseja exatamente que você pense fora da caixa, mas sim que você pense dentro da caixa que eles consideram a mais correta. E uma das palavrinhas que não faz parte dessa caixinha dourada que eles querem que os jovens entrem chama-se responsabilidade. Para ajudar vocês, responsabilidade significa a obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros, e também pode ser definido como caráter ou estado do que é responsável. Ou seja, existe um momento na vida de todo e qualquer ser humano em que ele precisa sim passar a ser responsável pela própria vida, pelos seus atos e principalmente pelas consequências desses atos. Em um momento do texto, ele chega ao ponto de dizer que você não precisa saber o que vai fazer da sua vida aos 17, nem aos 25, nem aos 40. Diz que cada um tem o seu tempo de descobrir. E aí a gente começa a olhar para a nossa sociedade, onde se tornou comum vermos adultos feitos, com mais de 30, às vezes próximo dos 40 anos, que ainda moram com seus pais e muitas vezes são sustentados pelos mesmos. E a gente começa a perceber que a fuga das responsabilidades começa justamente quando nós não incentivamos os jovens a assumirem as rédeas da própria vida, desde cedo, exatamente quando terminam o ensino médio. Pois nós os tratamos, pais, professores e principalmente legisladores, como bibelôs raros que precisam ser mantidos em redomas de vidro ao invés de serem apresentados para o mundo real. Eu me pego pensando nos jovens de 15 ou de 16 anos, ou pior ainda, aqueles que já passaram dos 30, mas que continuam pensando com cabeça de 15 ou de 16 anos, que optaram por transar sem proteção e agora possuem nas mãos a vida de uma criança da qual eles deveriam ser os responsáveis pela criação, e percebemos que justamente por não aprenderem o significado da palavra responsabilidade, eles saem às ruas e invadem as redes sociais acreditando ser um direito matar uma vida através do aborto. A gente olha para o mercado de trabalho, onde os jovens vão buscar suas primeiras experiências profissionais, e nos deparamos com gente prepotente, arrogante, despreparada para receber críticas e crente que com apenas 20 e poucos anos sabem muito mais do que senhores e senhoras que têm de experiência profissional, estudo e capacitação, muitas vezes o dobro da idade dessa molecada. Não é mais possível que nossos jovens acreditem que vivam em um mundo onde só a opinião deles interessa e onde só as suas vontades devem ser atendidas, independente de quem pague a conta por isso. Não dá mais para criar jovens que tenham a certeza que a vida é um eterno fim de semana, que escolham sua profissão pela quantidade de videogames que as empresas disponibilizam nas áreas de lazer, que acreditem que um relacionamento possa ser desfeito na primeira discussão por uma divergência boba de pensamento e que seu legado para o mundo seja defender a legalização das drogas ou então chamar um pet de filho. Aprendam de uma vez, vocês nunca estiveram sozinhos no mundo.
toda a geração mais jovem foi precedida por uma que veio antes. E séculos de história, conquistas e transmissão de conhecimento do que deu certo e principalmente do que deu errado moldaram o mundo em que você vive hoje. Portanto, assuma a responsabilidade de amadurecer de uma vez por todas, pois as palavras vazias de quem deseja ver você vagando sem rumo e sentido pela vida, na verdade, só estão te guiando por um caminho de obediência e não de liberdade.